Fala galera, eu sou o Lucas Paz e esse é o nosso Cearense é Assim. Dando continuidade à nossa segunda temporada de entrevistados, hoje eu tenho o prazer de trazer uma amigona de séculos de teatro e que agora ela vai enveredando por uma outra carreira também dentro da arte, como iluminadora. Hoje ela vai contar um pouco da experiência dela, de como é entender uma área que, prioritariamente entendida como técnica, como é que a arte encontra espaço nesse lugar, né, do conhecimento técnico. Eu estou com a Aline Rodrigues. Olá, boa tarde. Bem-vinda, Aline, para a nossa conversa. Uma coisa que abriu a minha mente no universo do teatro e hoje em dia do cinema foi uma fala de uma professora minha no período de faculdade, lá na USP, a Cibele Forjaz, que ela trouxe a atenção da gente, ao estudar a luz, para as cores da sombra. E isso foi uma grande revelação para mim. Eu comecei a ficar mais atento a isso e queria ouvir de você como é que tem sido essa experiência de ter esse controle sobre o que o público vê e não vê, né? Esse controle sobre luz e sombra que vai para a fotografia, vai para o cinema, vai para o teatro, vai para a experiência da visão do ser humano, que é essa gradação, essa dimerização do brilho, né? Para começar essa nossa conversa, eu queria saber de você o que é que significa ser artista hoje. Ser artista hoje é um desafio. Acho que sempre foi um desafio ser artista, né? Independente da área que você decide seguir, ser artista já é algo muito complexo, porque foge de um padrão, né? Do que a sociedade, bem entre aspas, de uma maneira geral, acredita como um trabalho. Então, já daí é um desafio você transformar em trabalho, em dinheiro, né? Porque eu pelo menos comecei a fazer teatro na escola. Já nessa época, o teatro era tido como hobby, como uma atividade extracurricular, né? E não que fazia parte do nosso cotidiano. Então, desde muito cedo, a gente já enfrenta a dificuldade de provar que isso sim é um fazer que requer muito estudo e muito trabalho, que isso tem que ter valor e ser remunerado. Então, eu acredito que uma das principais dificuldades em ser artista é essa valorização, é mostrar a todos, né, o quanto é importante, não só porque é um valor humano, né, é um bem, um patrimônio imaterial, mas também porque é um valor profissional, né? Nós fazemos, você, enquanto cineasta, ator, diretor, e tudo que você executa, estudou cada setor individualmente para se tornar hoje o que você é. Então, eu, enquanto iluminadora hoje, já fui atriz, passei por um caminho que não tem fim, estudo cotidianamente, né, faço investimentos. Então, é importante se pensar esse artista hoje nesse lugar de valorização e também de retribuição financeira, né, que as pessoas reconheçam esse lugar e parem só de romantizar o lugar da arte, né, que acontece demais. Entenda ela como produto, né, como produto de valor, realmente. É quase um remédio, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido, a gente tem entendido que a arte é o que tem nos salvado, né? Sim. A nossa questão psicológica, mental. E pegando o gancho já aí que você falava da escola, me explica como é que tudo isso começou para ti, como é que o seu envolvimento com a arte surge e como é que isso passa a ser uma rota profissional. Eu comecei na arte, como eu acredito que a maioria das pessoas começam, né? Eu comecei muito nova, porque a minha mãe sempre gostou muito de arte, então ela sempre nos fez consumir arte de todas as formas. Então, muito pequena, eu sempre fui a teatro, a minha mãe sempre me colocava no balé, nas danças, eu já fui de balé, coral, mas foi no teatro que eu me identifiquei mais enquanto fazer artístico, né? Então, na escola, eu comecei a fazer teatro, na época era um grupo que chamava Gente, o grupo do colégio que eu fazia parte, e aí a minha diretora tinha um grupo profissional que se chama Alumiar Cenas e Cirandas. E aí a gente, nesse grupo da escola, tinha o maior sonho, que era fazer parte do grupo Alumiar Cenas e Cirandas, né? Era como se fosse, a gente é todo ator que treina e quer ser ator em São Paulo, então quer ir para a Globo, né? Aquele sonho infantil, enfim. Então, todo mundo que era da escola queria ser do Alumiar. E eu não era diferente. Eu queria muito ser do Alumiar. Tinha muita admiração pelo grupo. E você, enfim, era um grupo que tinha já o profissional.
envolvidos, já faziam peças que entravam no circuito da cidade, e aí a gente queria, né, sair desse âmbito da escola. Eu ficava esperando, ano após ano, fiz vários anos dentro da escola, acho que eu iniciei, se eu não me engano, na minha 8ª série a fazer teatro, e fui até 3º ano e posterior, né, enfim, faculdade e tal. E aí, fiquei nessa, né? Como é que eu vou entrar nesse grupo? Como é que eu vou conseguir entrar? E aí eu praticamente me coloquei, né? Esperei muitos convites, porque era um convite que a diretora fazia, que era a Socorro Machado ou o Guto Machado, que também era professor. Eles que faziam o convite, era assim, podia ser do nada, né? Ei, você vem, né? Que eu acredito que eles selecionavam os melhores, né? E aí eu não fui chamada, viu, gente? Eu fui intrometida. Eu cheguei para Socorro e disse, olha, eu queria muito entrar, eu posso fazer qualquer coisa, varrer o chão e tal. E aí, claro que num tom de brincadeira, ela disse, já estava pensando em te chamar, só que eu não sei se era, né? E aí eu fui, entrei, né, na Lumiar, inicialmente para fazer mais realmente esse apoio, nessa parte, nas coxias. Eu já fiz intuitivamente não, sem querer, eu já fui para a técnica, né, na época, sem saber nem que o teatro tinha essa subdivisão, né, ficava ali nas coxias, fazendo um suporte de técnica de palco, na cena da peça O Operário em Construção, e aí foi assim que eu entrei nesse grupo profissional, atuando mais como esse apoio inicialmente, mas depois eu sim entrei em cena, fiz trabalhos com eles durante muitos anos, inclusive. Mas aí eu queria fazer uma pausa e voltar um pouquinho para explicar como foi que eu escolhi o teatro, né? Na verdade, eu sempre fui muito tímida. Eu me considero ainda uma pessoa tímida que, graças ao teatro, consegue se comunicar bem. Mas eu tenho, assim, né? Quando eu sou colocada para pegar no microfone, para ficar assim, de frente de uma câmera, sempre bate o nervoso, tremor. Tem tudo isso de uma pessoa tímida, que uma pessoa tímida sabe bem. Então, assim, quando eu comecei a fazer arte, de uma maneira geral, minha mãe sempre foi muito incentivadora a tudo que eu decidia fazer. Então, eu sempre fiz balé ou danças gerais e até coral e tudo, e nunca tinha me atentado para o teatro, porque para mim o teatro era uma zona totalmente proibida, porque eu não conseguiria. Para mim, eu sempre tinha que estar com muita gente ali, na fila lá atrás. Então, assim, se eu errasse um passo, ninguém nem ia ver, porque eu estava lá no final. Eu era essa pessoa da arte. E aí, fazendo um trabalho de artes, inclusive, um trabalho de escola mesmo, né? Eu sempre fui a pessoa que tinha muito medo de trabalho de escola, sempre só segurava o cartaz, fazia tudo, mas não tinha coragem de falar lá na frente. E aí, o trabalho era fazer um telejornal. Tinha que gravar e a gente tinha que fazer. E eu fiquei sendo a menina do tempo do trabalho. E eu fiquei desesperada, porque eu não queria. Eu fiquei surtada, assim. Eu disse, professor, inclusive o meu professor era o Guto Machado, que era professor de teatro na escola e era pertencente do grupo Alumiar, Cenas e Cirandas, filho da Socorro Machado. E ele, assim, eu sempre gosto de ressaltar muito isso. Foi o meu primeiro incentivador, assim, foi um grande mestre na minha vida, porque ele viu que a situação não ia dar certo, que eu estava chorando, não conseguia gravar. E aí ele tirou todo mundo da sala e disse, vai ficar só eu e a Aline. Eu fiz, a garota do tempo, morrendo de chorar, falando o texto. E quando terminou, ele segurou na minha mão e disse assim, olha, eu vou lhe dar uma dica e você faz se você quiser. Entre no teatro. E aí eu fiquei, vale que doido, eu morrendo de vergonha. Eu quase gravo o negócio. Como é que ele manda eu entrar no teatro? Eu não tenho o mínimo talento, né? E aí eu entrei. E nessa entrada foi, sinceramente, hoje eu falo que o teatro me salvou, né? Eu passei a realmente conseguir me comunicar, né? A saber fazer trabalhos, né? Sem chorar, pelo menos. Não que a atenção tenha sumido, mas pelo menos com muito mais consciência do que estava fazendo, né? E aí foi isso, assim, a minha entrada no teatro foi graças a Guto Machado, né? Eu gosto muito de falar isso, porque a gente às vezes esquece quem nos impulsionou primeiro, né? E eu não esqueço demais, eu tenho uma gratidão profunda por Socorro Machado e Guto Machado, que é quando a gente menos tem experiência, ninguém conhece a gente, mas está lá dando força e acreditando e dizendo que a gente vai longe, né? Então, assim, essas são as pessoas que me impulsionaram e eu segui nesse caminho, né? No grupo Alumiar, Cenas e Cirandas, já voltando agora, né? Para o grupo, quando eu entrei no grupo profissional, depois de ter passado pela trajetória de fazer teatro dentro da escola. E aí era um grupo, se você me permitir, né?
esse adendo, que era um grupo que trabalhava justamente essa questão de trabalhos autorais, pedagógicos, com cunho social, Sim. né? Que realmente foi um crescimento muito importante, eu acho que como você já testou, e para mim também. Pronto. E aí, pronto, continuei seguindo. O grupo, como o Lucas bem afinou aí, né? Bem colocou aí, que foi bem importante, tinha essa questão muito forte, né? De ser autoral. Então, a gente trazia muitos profissionais para trabalhar como é que diz? Outras habilidades nos atores, né? Então, de vez em quando passavam percussionistas para a gente aprender a tocar instrumentos, passavam pessoas da dança para a gente melhorar a questão da consciência corporal. Mas eu comecei a sentir falta de sentir os outros espaços do teatro, né? O nosso grupo não tinha muita troca na época, por uma questão política mesmo dentro do grupo, a gente não trocava tanto com outros grupos. E aí eu comecei a dizer, não, mas eu quero conhecer outras possibilidades dentro do teatro, né? E aí eu fui fazer cursos fora, fiz alguns cursos de atuação, e chegou o terceiro ano e eu tinha que escolher uma faculdade, né? E eu acho muito cruel, porque terceiro ano você não sabe nem direito o que você quer naquele ano, quanto mais para a sua vida inteira. E aí eu fiquei, gente, o que é que eu vou fazer? A única coisa que eu faço na vida, que eu já ganho algum dinheiro, é teatro. Então eu vou seguir fazendo teatro. E fui fazer faculdade de artes cênicas no Instituto Federal de Educação, o IFCE, em 2006. E aí entrei na faculdade, e a faculdade traz uma coisa que é muito importante, que é abre o seu horizonte, né? Você se vê numa caixinha muito pequena e restrita. Quando você entra na faculdade, você vê quantas caixas existem, quantas possibilidades tem na atuação, né? E a sua atuação, ela tem é pautada em algo técnico, né? Então, eu trouxe para esse lugar do teatro o pensamento no teatro, né? Depois que eu entrei na faculdade. E aí, nessa faculdade, eu fui seguindo, mas também foi me mostrando um lugar na cena que eu já não tinha muito conforto, eu já não me sentia tão da cena, sabe? A faculdade me fez ter esse pensamento crítico na cena e refletir se era realmente a cena o lugar que eu gostaria de estar. Então, como você perguntou apenas do início, esse foi o meu início, né? Eu entrei profissionalmente na área após entrar no Lumiar Cenas e Cirandas e também após cursar a universidade. E aí, claro, depois disso, eu dei uma pausa no Alumiar, dei uma saída, fiz outros trabalhos com outras pessoas que eu fiz, vínculos na faculdade, e aí fui seguindo nessa carreira enquanto atriz. E aí, quando é que isso migra para o campo da iluminação? Eu também tenho sabido que você teve experiência como professora, isso te permitiu também passar ao campo da direção. Como é que essa experiência com outros grupos ou outros espaços, né, outras delegações, foi maturando para você o teu caminho hoje como iluminador? Pronto, então é isso. Assim, na faculdade eu senti muito que estar em cena não era mais tão prazeroso. Logo no iniciozinho da faculdade, também por uma força muito grande da Socorro Machado, eu comecei a trabalhar, lecionar, ser professora de artes. E aí eu comecei a me tornar muito didática nesse sentido, porque minha cabeça se tornou muito professora. E na época, a faculdade era tecnólogo em artes cênicas, né? Não era licenciatura ainda, que hoje em dia é. E aí eu fui ser professora, né? E nesse fui ser professora, eu fiquei paralelamente sendo professora e cursando a faculdade. Porque a escola que me abraçou, né, nesse desafio, confiou no meu trabalho, sabia, né, tinha ciência que eu era uma atriz em formação, uma professora em formação. E aí, enfim, me deu todo o suporte, foi muito importante esse período, mas também me distanciou muito da cena, né? Eu passei a tanto ter muito incômodo, ser muito autocrítica, achar que não fazia direito, que sempre podia fazer melhor e que, enfim, que as pessoas não gostavam de mim em cena, todo aquele pensamento, né? E estava num lugar muito confortável, que era o de lecionar, que os alunos eram novos alunos, tinham aquela ânsia de aprender. Eu comecei a ser professora também de teatro, e aí foi um parque de diversões, né? Eu poderia viver o teatro de uma outra maneira, né? Com os meus alunos. Então, eu tive vários alunos que passaram por mim, que estão hoje atuando no mercado, que são atores, que são atrizes. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, por ter feito um pequeno legado, né?
por ter influenciado algumas pessoas a valorizar e a perceber essa arte. E para mim, eu morro de paixão, então eu sou suspeita em falar de teatro, porque é o meu berço, é onde eu trago muita gratidão a tudo que eu sou hoje por essa caminhada no teatro. Então, o teatro, ser professora me distanciou um pouco da cena e fez com que eu atingisse outras camadas do teatro que antes eu não atingia, que era a direção, que eu não me considero diretora, tá, gente? Eu sempre gosto de dizer que eu era professora encenadora. Eu tinha que fazer, né, mas eu sempre buscava muito dos alunos, o que eles poderiam contribuir para a cena num coletivo, né? E também pensar outras áreas, porque como era escola, não tinha como contratar uma pessoa para pensar a luz do espetáculo. Eu não tinha como contratar uma pessoa para fazer a parte de som. Então, eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que pensar na luz, eu tinha que pensar no som, eu tinha que pensar o figurino, que aí eu tinha ajuda da Marina Brizeno, que é uma amiga, parceira de vida. E aí, a gente sempre... Quem eu podia recorrer enquanto amigo, eu recorria. Mas muita coisa eu tinha que me virar. E aí me trouxe essa possibilidade, né, de trabalhar esse teatro total, vamos dizer assim. Claro, de uma forma extremamente amadora. Assim como eram as peças que eram de escola, né? A gente não entrava no circuito do teatro cearense e tal, na pauta, né? E também era amador o meu pensamento de luz não era um pensamento de luz, né? Eu tinha recursos ali, eu quero botar um azul, como todo mundo começa, eu acho, né? E aí, era isso, assim, isso foi esse limbo, né? Eu passei um tempo ainda em cena, nesse período de professora, até que eu decidi totalmente sair totalmente da parte de cena. Se eu não me engano, eu sou péssima de data, certo? Já tentei gravar isso outras vezes e nós sabemos que eu erro data, então não vou me arriscar dessa vez. Mas, se eu não me engano, eu parei de estar em cena um pouco depois que eu terminei a faculdade. Eu terminei minha primeira faculdade em 2010 e acho que ainda fiquei em cena ali até 2011. No máximo, no comecinho de 2012, eu ainda fiz alguma coisa, mas muito pontual e muito pouco. E querendo, assim, fugir, sabe? Então, fiquei nesse período, saí totalmente de cena e fiquei só professora. Tinha terminado a faculdade, então minha vida foi estar em um monte de instituição e trabalhar com teatro. Então, fui do PUCA, fui do IEF, fui de várias instituições e escolas. E aí, aconteceu o processo inverso. Eu comecei a sentir falta de estar na arte. Eu disse, gente do céu, o que é que eu me transformei, né? Para estar vivendo arte com os meus alunos, obviamente, eu não estava mais produzindo arte. Eu não estava mais executando o meu fazer artístico, a minha essência enquanto atriz ou enquanto qualquer coisa na arte. E aí eu disse, não, peraí, eu quero palco, eu quero sentir aquele cheirinho, eu quero estar ali, eu quero as pessoas e tal. E aí foi um processo inverso. Eu comecei a dizer assim, eu preciso voltar, vou surtar, né? A gente sabe que artista, quando tá longe, ele começa a não ficar muito bem, né? Se vou voltar, e nesse período de vou voltar, começaram a surgir alguns convites, a própria Socorro Machado disse, tu não quer voltar não, tu não tá querendo não, assim, a gente tá precisando, e aí volta, né? Eu retorno ao Grupo Alumiar. Eu também recebo um convite de um amigo para fazer parte de uma peça, o Prometemos Não Chorar, então retorno também com esse processo. Se eu não me engano, em 2014, eu volto para esses processos artísticos, comigo sendo atriz, né? E aí, nessa volta, claro, vem a parte boa, que é voltar, sempre é bom voltar, mas também veio a realidade, que foi o desconforto, voltou, e talvez de uma forma muito mais forte, porque a distância trouxe o aumento desse desconforto. Então, eu estive em cena em 2015, principalmente em 2015, talvez eu tenha feito trabalhos com Prometemos até 2017, mas eu comecei a novamente querer um distanciamento, novamente sentir um extremo incômodo e uma vontade de sair dessa cena, talvez para sempre. E aí eu não queria sair do teatro. Disse, gente, eu não quero a cena, mas eu quero teatro. Como é que eu faço? Eu gosto de direção. Não gosto, confesso aqui para vocês. O que é que eu vou fazer? E aí o Grupo Alumiar precisou de técnicos dentro do grupo, porque a gente começou a ficar sem grana e a gente precisava ter qualidade nos espetáculos. Então a gente começou a fazer o quê? Não, vamos estudar técnicas para a gente ter essas pessoas capacitadas dentro do grupo.
E aí eu escolhi logo o quê? Iluminação, né? E aí eu disse, não, pode deixar que a luz eu estudo. E eu realmente fui sem saber se ia ser um lugar ok ou não. Fui para sentir. E eu me apaixonei perdidamente, assim. Eu digo que foi a minha segunda grande paixão depois do teatro, foi a iluminação. Porque eu fiz um curso com o Walter Façanha e eu fiquei, meu Deus, como a luz é grande, como é potente, como tem tanta coisa dentro dessa iluminação que a gente diminui. Pensa que é uma coisa menor, pensa que é uma coisa fácil e não é, né? E aí eu fiquei, caramba, não. E aí, assim, a minha paixão total se deu quando a Cláudia Ben veio fazer um curso aqui em Fortaleza. E o nome do curso era Dramaturgia da Luz. E aí eu disse, cara, a luz tem dramaturgia. A gente conta uma história com a luz. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é, nós somos luz em cena. Então, assim, pronto. Achei meu lugar, né? Eu estaria em cena, em forma de luz, e não existia mais incômodo, né? Então, a partir de 2016, eu comecei a estudar com todas as minhas forças sobre iluminação e atuar enquanto estudante de iluminação, né? Como iluminadora em estudo, né? Porque você se intitular iluminadora tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, eu comecei essa trajetória em 2016, principalmente, inicialmente por essa necessidade do grupo, mas depois por essa paixão súbita que eu adquiri com esses cursos que eu comecei a fazer. E que fique sabido, né? Assim, eu deixo o parêntese que ou nos bastidores ou em cena, a Aline tem aquele brilho no olho, então essa insegurança dela fica para o registro aí, mas tem aqui alguém para contra-argumentar isso. Também é importante que fique sabido, né, Aline, que no trabalho de luz, a gente tem desde os eletricistas, o próprio operador de luz, a pessoa que desenha a luz. Então, cada setor da arte, qualquer que seja a linguagem, tem braços e braços e mentes de trabalhos, né, envolvidos. E aí você me falava de deixar um legado, de como ser professora te trouxe para um lugar, né, de perceber que aquilo que você fazia também ia impactando a vida de outras pessoas. É assim que eu te pergunto, hoje, na luz, como é que você acredita que a sua arte é capaz de impactar ou transformar as pessoas? Eu acredito que quando você se identifica de fato com algo, você se transforma aquilo. Como é? Vou explicar. Porque qual é o meu pensamento hoje em relação à luz? Uma coisa que você pontuou, que eu queria pontuar antes de te responder com mais clareza a tua pergunta. A luz, ela é tão profunda, né? E nessas subdivisões, para você ser iluminadora, você tem que dominar três vertentes, né? Você não pode contar sempre com alguém de fora. Você tem que também dominar isso. Então, você tem sim que saber sobre eletricidade, você tem que saber sobre equipamentos, você tem que saber sobre os detalhes. Então, se você aí que está assistindo tem vontade de ser uma iluminadora ou um iluminador, por qualquer que seja a razão, saiba que você vai ter que adentrar nesse lugar, sabendo que a parte técnica você tem que dominar, você tem que saber, tem que ter conhecimento. Então, depois que você passa por essa parte técnica, você vai entender que existem diversas mesas e que você também tem que dominar essa área. E o dominar a mesa não é só saber mexer nela, é também ter uma sensibilidade na hora da operação. É também perceber que a forma como você opera aquela mesa é a forma como você vai se dar em luz em cena. Então, como é que essa luz vai aparecer? Como é que eu vou me fazer luz? Então, tem muito cuidado na hora de operar uma luz, seja ela sua, seja ela de outra pessoa, né? Às vezes o grupo não está com condições e aí só paga a iluminadora e depois pega uma pessoa do próprio grupo para ser operadora ou contrata um operador. Então, a pessoa que for assumir isso, você que é de grupo, que faz isso, que não estou criticando, mas tenha muito cuidado, ensaie esse movimento, porque ele é movimento em cena, ele conta. Como eu disse anteriormente, ele é dramaturgia, né? E aí, por fim, e muito importante, nós criamos luz. Então, é nesse ponto desse criar luz e não diminuindo nenhuma das outras áreas, porque para você entender tudo de uma forma global, todas essas áreas são fundamentais de extrema importância. Então, não adianta nada eu criar luz e não saber o resto. Não adianta nada eu criar luz e não valorizar o restante. Mas o criar é o que vai deixar o teu registro, é o que vai pautar o teu nome. E é nessa criação, que aí eu respondo a tua pergunta, eu acredito que na minha criação eu trago a minha essência. Eu
Eu trago o que é a Aline em forma de luz. Então, não é imitar uma luz muito bonita que eu vi no teatro, que tinha umas luzes cortadas. Não, é como é que eu me comunico junto com o espetáculo. Como é que a minha comunicação está se dando e como é que isso está chegando para o espectador. Então, é entender hoje, que é a grande questão, que a luz comunica. E a responsabilidade de comunicar com essa luz é muito grande. Você pode trazer o espetáculo de uma forma que todo mundo entenda e sinta-se naquele outro ambiente, ou você pode acabar, né, com o espetáculo. Então, é muita responsabilidade. E não é só técnico. Fazer da iluminadora, do iluminador, é artístico, né? A gente gosta muito de colocar como não, mas somos artistas, né? Nós temos pensamento de criação. Então, não tem como não ser artista. A gente tem que estudar muito para aguçar esse pensamento. A gente sofre, porque às vezes dá um branco, você não consegue, enfim, criar nada e tal. Então, trabalhar com esse pensamento de luz e procurar essa essência do que é a sua luz, eu acho que é o legado que se deixa na iluminação. É alguém olhar para aquela iluminação e dizer assim, essa luz é da Aline, sabe? Então, para mim, assim, hoje eu quero, meu percurso, o meu caminho é chegar aí. Eu não me considero que estou aí. Eu estou caminhando para. Eu quero deixar um legado para as pessoas que virão, para mulheres que virão, né? Mostrar que há mulheres que fazem iluminação, que têm competência, que são potentes, né? Não é porque é mulher e faz luz, vamos deixar ela fazer. Não, porque são boas no que fazem, porque decidiram, porque levam um nome, né? E aí, eu acho que o legado que eu vou deixar é achar essa minha essência luz. É muito o que eu quero chegar, vou chegar lá. Que ótimo. E aí faz a gente lembrar de períodos históricos diferentes, quando a gente está, né, estudando o assunto, por exemplo, num curso, numa faculdade, do expressionismo alemão, que cortava a luz de maneira a criar dramaticidade, do simbolismo, né, em que a luz tinha um papel de criar atmosfera, né? Então, é bacana esse nosso papo justamente por isso, para a gente mostrar para quem está entrando nessa forma de arte, entender justamente como você falou, a luz, ela dá a ver ou não determinado sentimento, pensamento, ela é capaz de, como a música, né, e como os atores, gerar tudo isso. E é só a gente, como você falou, eu quero que as pessoas tenham essa experiência do espetáculo, de como eu, como artista, me comunico junto com aquela obra, né? A gente pega um criador como Bob Wilson, em que refletores foram criados pelo desejo dele de que a luz se comunicasse de determinada maneira, né? Quando você bota num grau de discussão em que a luz está passando a falar, por assim dizer, porque ele via de um jeito e ainda não existia o recurso técnico para isso, é aí essa potência do criador e dessa vertente da arte de ser entendida como linguagem, né? Até você falar de cursos que falam da dramaturgia da luz. Entender, Lucas, eu acho que é muito um lugar de entender que a ideia é o todo, né? A ideia também não é a luz aparecer sozinha. A luz depende do ator, mas é entender que se eu comunico junto, olha, imagina esse aí, eu confesso que não conheço, inclusive eu vou atrás dessa obra, mas assim, quando você pensa que uma obra é pensada, que uma luminária, um tipo de refletor é pensado para uma luz específica. O que é que eu penso com isso? No meu percurso de estudo, né? Que houve uma proximidade tão grande da obra, que aquela obra pediu aquela luz. Entende? Então, eu preciso entender que a iluminadora, que o iluminador é a pessoa responsável por entender qual a luz que aquela obra precisa. Se é uma luz que ainda não existe, vamos criar a luz que vai ser para aquele espetáculo. Se é uma luz que existe, como é que essa luz vai existir no espetáculo? Sabe? Então, acho assim, é muito importante, porque como é que eu comunico com o meu público? Claro, dá para fazer teatro sem nada, dá para fazer teatro, enfim, só roupa, lembra quando a gente começava? Roupa preta, cara branca e vai, dá. Porque o teatro é a proximidade, é a troca, é a comunicação com o outro. Agora, a minha escolha de como eu quero comunicar, a forma como eu quero comunicar, é que eu preciso ter a ciência. Que é importante se contratar pessoas que estude, que tenha a pesquisa. Claro, obviamente que a gente tem que pensar que esse profissional tem que ser pago, né?
a gente volta ao primeiro assunto debatido aqui hoje. A gente precisa entender que é importante. Primeira coisa, que é muito importante porque vai comunicar a sua obra. E quanto mais próxima essa luz estiver da sua obra, mais vai comunicar junto, né? Às vezes a gente tem muito o problema de pensar que essa luz só precisa chegar no final. Não, já está tudo pronto, o Lucas já fez a cena dele todinha, ele já pensou tudo, e aí ele me chama. Aí, Aline, tu pensa que é a luz. E a gente sabe, né? Hoje em dia, cada vez mais, eu repito 1000 vezes que for preciso, que quanto mais proximidade eu tenha da obra, mais essa luz vai comunicar junto com a obra. Então, se eu entrar no pensamento do Lucas, quando ele pensou em fazer a ideia dele, melhor. Porque aí eu vou comunicar junto com ele. Do mesmo jeito que para ele ser ator e fazer uma cena específica, vamos dizer que ele vai fazer uma cena no cabaré, ele precisa, se ele é distanciado dessa realidade, se aproximar dessa realidade. Depois, entender como se dá o personagem dele naquela realidade. E aí vai, né? O que a gente chama de laboratórios cênicos, né? A luz precisa passar, deveria passar pelo mesmo processo, né? Se eu não tenho proximidade com aquela temática, eu preciso me aproximar daquela temática. Eu preciso chegar o mais próximo possível. Então, se eu tô no último ensaio, qual o tempo? Que muitas vezes é assim. Último ensaio, aí próxima semana tu já me dá a luz, dá? Não. Em 2 semanas no máximo? É assim, pá, como é que eu vou me aproximar desse trabalho? Sabe? Como é que eu vou pesquisar, ir no cabaré, ver a luz, como é que se dá essa luz? E como é que se dá essa luz de dia? Porque o cabaré funciona à noite, mas quando ele não está funcionando, como é que deve ser essa textura? Como são as pessoas iluminadas por essa luz? Isso é pesquisa. Então, quanto mais eu tenho esse olhar para a obra, mais verdade, assim como o ator, essa luz vai passar, porque luz é comunicação, ator é comunicação, o figurino é comunicação, a maquiagem, tudo que você pensa para o seu espetáculo. E eu tenho certeza que nós queremos comunicar o máximo de potência possível à obra, né? Então, é óbvio que dependendo da estética que você decida, se for possível, para o seu orçamento, chame um iluminador ou iluminador no início do processo para que a gente se aproxime dessa obra também. Ela vai ser nossa também, né? E essa fruição que você traz é muito legal, porque é muito importante também que você diga por quê. Porque aí eu vejo justamente esse teu pulsar num lugar de novo de formação, né? Eu acho que a arte, a cultura, a educação, como a gente estava falando da questão política que a gente está vivendo hoje, a educação mostra a importância, as disparidades de ensino. A cultura mostra que ela vem também para abraçar as pessoas de diferentes classes nesses processos de dificuldade mental mesmo. E como é importante a gente, nós artistas, insistimos no aspecto da formação. Eu vejo que tem um pulsar em você nisso. Na época também que eu cursei Unicamp, tem um profissional, professor de luz lá, técnico de luz, que ele não era o professor contratado da universidade, ele operava lá como técnico. Vai me falhar o nome, depois eu deixo aqui para vocês o nome dele, mas ele manda quase todo mês uma newsletter, não só dos cursos dele, mas de cursos de iluminação no país inteiro. E aí, enquanto você falava, me veio muitas questões que primeiro, para quem não sabe, a Aline está começando a ensinar técnicas básicas com relação de iluminação no canal dela, no Instagram. A gente vai também colocar aqui o link ao final. E, por exemplo, editais que abrem para a cultura, em que a classe, né, dos técnicos diz, e a gente? A gente também conta essa história, né? Ou, por exemplo, no carnaval desse ano, quando eu fui para todos os shows, e você estava lá, inclusive, operando um dos shows, a Aline faz espetáculos teatrais, mas também faz eventos, faz shows de música. E como esse tipo de linguagem, esse tipo de evento pede um outro approach também, e que a dramaturgia da luz está presente, me marcou muito a experiência, por exemplo, de shows como o do Baiana System, que eu conseguia ver em cada faixa musical o pensamento do iluminador ou da iluminadora. Uma iluminadora, Lígia Chain. A Lígia Chain, a iluminadora. Eu via a cada faixa musical justamente como você falou, o iluminador ela provavelmente estava desde o início do processo de pensar aquele
evento. Muito provavelmente. E aí o teatro vai se valendo de outras artes, né? Justamente no que a gente hoje chama de processo colaborativo, de entender que as cabeças de cada departamento, isso para mim é muito claro no cinema, porque o cinema se segmenta e se organiza desde o início com esses chefes de departamento, essas pessoas que estão pensando esse aspecto da arte naquela obra específica. Eu acho que o teatro no processo colaborativo bebe dessa segmentação do trabalho, né? Como, contraditoriamente, eu, por ter passeado nas duas áreas, vejo que o cinema ainda tem muito a beber da iluminação teatral. Ao passar por um mestrado em cinema, eu vi que, para mim, no aspecto de iluminação, eu acho o teatro muito mais evoluído em recurso do que o que se aplica em luz no cinema, né? O teatro é pensado o tempo inteiro em movimento, em dimerização, e isso, enquanto formação, a gente sabe que as pessoas mais profissionais em cinema já estão nesse lugar que o teatro também ocupa. Mas tem uma família de refletores teatrais que, inclusive, migraram para dentro do cinema, e aí uma arte vai meio que alimentando a outra, né? Sim, e o que é natural, eu acredito que seja um processo natural, né? Essa coisa da gente, e tá cada vez mais comum, né? A gente misturar artes, né? E as artes beberem uma da outra, né? Também entrar cada vez, o que eu noto é que eu acho que o caminho tem que ser esse, né? Da gente entender e respeitar cada profissional em cada setor, como você falou, né? Mas também esse caminhar tecnológico, né? Que está sendo cada vez mais comum esse caminhar. E aí eu acho que o futuro vai ser tudo junto e misturado, sabe? Ainda mais a gente numa quarentena. Olha aí, eu, iluminadora, que não gosta de câmera, falando com você aqui, entrevistando. Então, não sabemos ainda como é que vai ser este futuro, não é mesmo? Mas o caminho, né? Eu acho que é esse estreitamento de laços, cada vez mais essas artes dialogando de alguma maneira, né? Eu acho que sempre dialogaram, eu acho que isso está ficando cada vez mais forte. Eu fiz um curso, eu não sou muito ligada ao cinema, né? Não consegui muitos cursos, mas teve um curso esse ano, inclusive, com a Flora Dias, e a gente era foco na luz para o cinema. Era um curso, o único curso que eu vi, pelo menos aqui em Fortaleza, que o foco era a luz no cinema. E óbvio, fui fazer, né? Porque tem luz no meio, eu vou fazer. Eu consegui ver que há uma disparidade, ou seja, há uma diferença realmente. São luzes muito mais paradas, como você falou. Mas também, eu entendo a coisa do equipamento quando você fala, que eu notei, tipo, eles fazem algumas coisas que a gente, com o elipso, faz de uma forma muito mais fácil, né? Que, enfim, e não tem muito elipso, pelo menos no curso a gente tinha, mas não era o refletor pensado usualmente para o cinema, sabe? E aí tem as DRACs, não sei o quê, tem outros termos, né, que são específicos dessa área. E repetindo aqui, eu não domino, não entendo, assim, fiz um curso, mas que a gente tem outras coisas e outras possibilidades no teatro que dá para fazer. Então, eu lembro que a gente trocou muito, a Flora e eu, nessa coisa, mas o teatro a gente faz assim, aí no cinema a gente faz assim, que massa, então dá para fazer desse jeito. Então, foi muito bom o curso por isso também, para a gente pensar essa luz nesses dois lugares que deveriam ser mais aproximados e que tem muita diferença. Eu notei muita disparidade, inclusive, no fazer, no pensar e no executar essa luz para um vídeo, por exemplo. Que aí, às vezes, as pessoas confundem, né? Tipo, eu realmente estou fazendo alguns vídeos, o nome do projeto é Mulher em Foco, que é no Instagram, não tem muita pretensão, na verdade, é mais para eu estudar, treinar mesmo em casa. E aí, eu noto que algumas pessoas me chegam nas redes sociais assim, então agora faz um vídeo, tô falando da luz pro vídeo, pra gente fazer live. Gente, então assim, não é o meu lugar de fala, sabe? Eu sinto muito isso, claro que a gente que trabalha com luz, né? Enfim, entende como são as intensidades, como é que você pode cortar aquela dureza da luz e tal, a gente sabe disso, mas não é meu lugar de fala, né? Eu não sou da fotografia, eu não sou do audiovisual, então assim, as pessoas ainda confundem muito. E apesar de... Mas aí, enfim, confunde, mas eu acho que a tendência é cada vez mais se misturar. Né? Uma linguagem bebê da outra, né? Uma linguagem bebê da outra, exatamente. E aí eu fiquei curioso justamente para saber de você como é que, primeiro, alguns termos de uma pessoa leiga que quer buscar entender melhor teu ofício.
se aproximar desse universo. A luz pode ser o quê? Né? A gente pode falar de intensidade, de temperatura. Eu queria que você esmiuçasse um pouco com relação a isso. E outra coisa é justamente que outras formas de arte ou outras atividades, inclusive, que não estejam ligadas com a arte, interferem na tua criação, te auxiliam como criadora. Sobre termos, né? É muito complicado você trazer essa questão para um vídeo, né? Que não deve ficar muito longo, porque, como eu falei no início, a luz é muito ampla. Nós temos uma série de camadas a estudar, de aprofundamento, enfim, pesquisa. E eu sempre defendo que, cada vez mais, os atores, os artistas, os bailarinos, enfim, a galera que está à frente, né, que está ali nos holofotes, sob os holofotes, deveriam se aproximar, sim, desses termos, né? Então, termos são muitos, né? A gente trabalha com... Primeiro, o refletor tem uma porção de nomes, né? Os mais usuais, os Fresnéis, os PCs, os elipsoidais, né? Cada refletor específico, setlight, par 64, são os mais utilizados no teatro. Cada refletor específico tem uma função e propaga um tipo de luz. Então, cada um é usado entre aspas, porque eu acho que quando a gente se limita, a gente limita o pensamento. Mas eles são usualmente, né? Eles são mais usados com um tipo de propagação de luz. Um é mais usado para fazer geral, o outro é mais usado para fazer focos, né? Enfim, mas querendo, entendendo que a luz que aquele refletor passa é uma, que é boa usar para algumas coisas, né? Sei lá, para fazer uma geral. O Fresnel é bom porque é uma luz que é mais difusa, né? Mais espalhada. Então, é legal para espalhar a cor, né? Mas você pode usar outros refletores. Você não precisa ficar cristalizado porque é assim e tal. Eu acho que a mente criadora é isso. É pensar, não, eu vou botar um par porque eu quero uma luz mais dura. Enfim, depende da sua intenção. É por isso que é muito importante entender dessa parte para se pensar a luz. Porque lá na frente você vai precisar saber para escolher o refletor. Então não tem como fugir. Você pode até ser um criador de luz e não saber, uma criadora de luz. Sempre que você vai fazer sua cena, você já pensa a luz. Mas você precisa estudar para que a sua luz vire realmente essência, né? Para que essa luz venha de uma forma também técnica. Então, nós temos muitos refletores. E quando a gente está nesse pensamento de luz, a gente lida com a intensidade, com a textura. O que é a intensidade? Se essa luz está mais forte, se ela está mais fraquinha, né? Se ela deixa o espaço mais iluminado ou se é mais obscuro, e aí vai, né? Texturas, né? O que eu trago de composição, se eu trago algum efeito visual que tenha, sei lá, sombra de folhagem, né? São essas texturas de cena. Se eu trago algum efeito luminoso, de bolinhas, enfim, né? Textura. Eu vou texturizar a cena. Como é que essa textura vai aparecer? Não necessariamente só com efeitos na luz, mas eu posso fazer uma textura utilizando também a cenografia, por exemplo, né? Eu posso trabalhar com texturas somando com a cenografia. Uhum. E aí temos intensidade, textura, cor, né? Que aí a gente já pensa assim, cor, o azul é noite, o verde é floresta, né? A gente tem que ter muito cuidado com esses clichês que também existem na luz. É por isso que eu sempre penso o quanto a atuação é próxima da luz, porque do mesmo jeito que a gente diz que tem, né, coisas no teatro que são clichês de fazer, né, que tem que se tomar muito cuidado em trabalhar com esses clichês, a gente também tem clichês na luz, né? Então, que seja, se eu vou usar um clichê, que ele seja um clichê que há um pensamento em cima desse clichê, há um trabalho mais aprofundado, e não só porque é noite eu tá com azul, né? Uhum. A cor, ela tem diferentes tons, né? A gente tem mil é ótimo, né? Muitos tons de azul, muitos tons de verde. Podemos mesclar cores, né? Entender que trabalhar com cor não precisa ser uma cor chapada. Eu posso trabalhar a mistura do azul com o vermelho. E isso não necessariamente dá um roxo. Eu posso trabalhar com a intensidade, né? Enfim. E aí vai dar 5 horas de conversa. Porque aí também tem a questão de teoria das cores, né? Aí exato. a Quando gente o vê Lucas a fala lá no eureka. início... Sim, fala. A eureka, né? Aquela lampadinha acendendo na gente. É o argumento que a iluminadora precisa para dizer que todo mundo precisa de luz, né? Platão, vixe, a gente pode falar de várias metáforas, incluindo aí a luz.
E aí o que eu acho, um desafio que eu boto para você no meio das suas respostas é como é que se pensa a luz para pessoas com deficiência, por exemplo, daltônicos, né? Eu, hoje em dia, estou muito entrando numa especulação, numa viagem de tentar buscar conteúdo para cegos, trabalhando com cinema. E aí eu boto aí para a Iluminadora esse desafio aí de trabalhar com daltônicos. Muito difícil, né? Se for um público específico, que vai ser só ele lá, eu acho que você tem que pensar as cores a partir dele, né? Por exemplo, vamos dizer, eu acredito muito que aí eu vou responder a tua pergunta junto com a segunda que tu fez na outra, que era como se dava o meu pensamento, né, de luz e tal. Não sei se tu lembra que fez essa pergunta, Sim. mas eu vou responder as duas ao mesmo tempo, assim, simultaneamente. Eu acredito muito num processo colaborativo nessa criação de luz, né? Eu acredito que quando a gente soma com todos, né, que a gente se aproxima dessa obra, que todo mundo ali está junto, se possível, todos os setores técnicos, cenografia, figurino, maquiagem, já no início, colaborando juntos, né? Pensando, eu acho que a luz é um fazer, o pensamento da luz é um fazer que deveria ser como o da encenação. Exemplo, vou dar um exemplo. Deveria ser, nós estamos caminhando, acho que alguns grupos já conseguem, mas eu acho que muitos não. Então, o que eu acho que deveria ser? A gente deveria estar no início do processo, a gente deveria estar nos ensaios, e eu deveria trazer a luz no ensaio, e essa luz ir ganhando corpo, inclusive se modificando, né? Então, pensando em um público específico ou um grupo específico, vamos dizer que eu fui convidada para trabalhar em um grupo que são todos daltônicos, e eles me falam, Aline, é muito importante que a gente veja o tom da luz dessa forma. Então, o que eu vou precisar fazer? Estudar. Muito, né? Eu não posso te responder aqui, eu já vou usar o verde, não vou poder. Eu vou precisar de uma pesquisa muito aprofundada para saber como é que o olho daquela pessoa que é daltônica vai receber aquela luz. Se eu preciso diminuir a intensidade, se eu preciso trabalhar com somatório de cores. Então, eu acho que não só para daltônicos, a gente precisa de sempre uma pesquisa aprofundada do conteúdo que eu vou trabalhar. E aí falando, não estou trabalhando com daltônicos, mas tem um daltônico na plateia, né? E aí essa pergunta é mais desafiante. A gente nunca pensa no daltônico, né? Quando tu me fez essa pergunta, veio pior, né? A gente não, eu pelo menos, agora eu tenho que falar de mim, né? Não é um lugar, claro, quando eu estou pensando a luz, o que eu mais penso é no processo e na obra. E o que eu quero comunicar de luz com aquela obra. Então, querendo ou não, óbvio que eu penso como vai chegar no público, a gente não pode fugir disso, né? Não, é impossível, nós trabalhamos com comunicação, mas você me abriu realmente um gestalt, assim, você me abriu realmente uma coisa nova, né? Algo que eu vou começar, talvez, trazer como pensamento, né? E se o daltônico estiver lá, claro que nós também entendemos que ninguém vê a luz da mesma forma. Você sabe disso com certeza, né? Você não vê o azul como eu vejo, a fulana não, enfim, todo mundo vê. O olho transforma aquela cor de maneiras diferentes para as pessoas, né? Então, o seu comunicar, é por isso que eu acho que é tão importante a operação. Porque a cor em si pode ser que varie, vai variar, porque as pessoas vão ver diferente. Naturalmente, aquele olhar, ele vai modificar a cor. Então, como é que essa luz vai entrar? Como é que esse movimento da luz vai se dar? Com que intenção? Talvez aí eu talvez consiga te responder melhor. Eu acho que é focar nesse movimento, nessas, não sei nem a palavra certa a usar, mas nessa sensação que a luz vai causar em se movimentar. E claro, a cor, tentar o mais próximo possível chegar a todos os olhos, né? Por diferentes que eles sejam, mas enfim, a gente não vai ter total controle desse lugar, infelizmente, porque a não ser que a gente faça uma peça, não, essa peça eu vou fazer, como você está dizendo que vai fazer um projeto, né? Focado nos daltônicos. Os outros vão ver diferente. Vamos fazer agora diferente. Então, eles sempre veem diferente, agora eu vou inverter. Eu vou fazer para eles, né? Enfim, a não ser que seja esse o pensamento. E aí, quando você fala de deficiências, eu acho que tem que ser global, né? O próprio deficiente visual, né? A gente já devia ter muito o lugar, esse espaço reservado. Todas as peças deveriam ter audiodescrição, né? E essa audiodescrição tem que falar da luz, né? Tem que falar como é que ela está entrando. Então, o áudio, a pessoa que está lá, eu não sei nem como é que fala, meu Deus, tu sabe?
Quando a pessoa é Quando está Quando ele está descrevendo, é pode, não ouvinte sei. desse conteúdo, né? Não, quando a pessoa está descrevendo o conteúdo, que ele é a pessoa que executa. Sabe o nome? O descritor, o Técnico? audiodescritor, o narrador. Pronto. Então, essa pessoa precisa se aproximar, inclusive, dessas facetas. Eu acho que a pessoa precisa se capacitar em teatro. Como vai passar essa luz, né? Porque quanto mais próximo ele também vai estar, ou ela, mais ele vai conseguir passar com mais clareza de detalhes para a pessoa que vai estar dando visual. Ele vai ter a visualidade da peça, vai se sentir naquele lugar a partir da fala de outra pessoa. Então, isso é muito importante. Como é que essa luz chegou? Não é só acendeu a luz, fechou. Não é só isso, né? Como é que essa luz acendeu? Como é que essa luz... Eu acho que também a gente tem que começar a pensar nesse lugar. Enfim, são muitas coisas, muitas problemáticas e muitas questões a serem levantadas, mas eu acho que é isso. E ademais a obra, né? Até perdão, porque eu tenho tanta curiosidade, eu fico querendo saber realmente de tudo. Se eu souber, estamos aqui. E aí, que outras formas de arte contribuem na tua criação? Sim. Ou que outras atividades? Por exemplo, eu flerto bastante com a meditação para me colocar em determinados estados, de acordo com determinados processos. Eu tento beber de tudo que hoje eu consigo entender por mim, sabe? Eu acho que nós somos bagagem. Já falei isso em outros lugares que me perguntaram. Eu acho que somos essa bagagem de pensamento, de percepção de mundo, né? Então, eu tento prestar hoje, obviamente, é impossível você trabalhar com luz e não prestar atenção no sol, por exemplo, né? Nesse movimento do sol, né? Entender como é que se ilumina, como é que ele ilumina as coisas, como é que ele projeta as sombras, dependendo da posição dele, né? Então, eu tento ampliar esse olhar para a luz, cada vez mais. Eu acho que isso não é uma coisa acho que todo mundo que trabalha com luz fica doente por luz. Toda luz, aquilo ali tá formando uma sombra bem ali e tal. Então, a gente fica meio fissurado nessa abertura de olhar. Então, eu não sei se eu faço uma atividade diferenciada para que essa luz chegue. Eu tenho muita vontade de, para a luz, estudar fotografia. Eu ainda não consegui executar esse sonho, esse plano, né, que é uma das metas, mas eu tenho essa vontade de estudar fotografia. Eu acho que o estudo da luz na fotografia ele é muito bom, muito rico, e é uma coisa que eu quero, assim, não é nem para me tornar fotógrafa, mas para ter mais isso. E acho que eu vou aumentar também esse olhar, né, das coisas. E não sei, assim, eu tento me aproximar ao máximo do que eu sou, sabe? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que chegam para falar da luz e tal eu não posso comunicar uma coisa diferente de mim. Eu não posso comunicar o que o Lucas comunicaria se ele tivesse pensado a luz. Eu comunico o que eu sou. Então, eu trago naquela pesquisa também, que a gente já falou aqui, nesse estudo e nessa aproximação da obra, uma essência que é minha. É como a gente falava, quando eu falava quando era atriz, né? O personagem X vai ser feito por mim, ele pode ser o mesmo personagem, mas se ele for feito por você, ele vai ter outras características, porque você vai trazer um pouquinho teu pro personagem, não tem como, né? Nós somos, em essência, bagagem, algo que já tem conteúdo ali. Então, eu vou inserir mais informações, mas vai ter algo meu. Não tem como eu fugir disso, né? Então, é buscar cada vez mais esse lugar de pensamento mesmo, de como eu pensaria aquele lugar. E aí, eu acho que eu já tenho algumas coisas que me atravessam. O fato de eu já ter estado em cena, o fato, como você pontuou aqui, de eu já ter sido professora, o fato de ter vivido algumas realidades. Então, eu acho que tudo que eu sou comunica, né? Então, tudo que eu faço a mais também comunicará, né? Essa troca quarentenística, né, da quarentena vai me transformar em algo que eu nem sei ainda, mas que vai me influenciar, né? Então, nós somos essa coisa que consome, que absorve algumas coisas mais, absorvemos mais coisas, outras menos, né? E aí, é isso. Acho que quando você fala, eu estou meditando, né, para me aproximar de um outro lugar, eu acho massa, mas eu acho que cada pessoa... eu já faço hip hop, sei lá, né? Porque eu sou mais desse lugar. Enfim, eu acho que é muito se entender, buscar como tudo na arte, eu acho que a luz não foge disso, é buscar se ver, se reconhecer, buscar o né? Entrar, perceber o que é, porque senão você vai só copiar. Você vai só beber de fora, né? Eu acho que você bebe de fora e você bebe de dentro.
Eu acho que a soma dessas duas coisas fortalece o seu fazer. Em Bebendo de Fora, em falando principalmente de um fora local, porque esse programa se destina a dar voz, a dar espaço para artistas cearenses, você consegue pensar, independente da linguagem que seja, em algum artista cearense que te inspira, que você admira, Muitos. e por quê? Muitos. Vou citar iluminadoras e iluminadores, ok? Porque acho importante. Justíssimo. E hoje é o que eu mais, meu olhar foca nisso, né? Eu primeiro cito o Walter Façanha, acho que eu já citei ele aqui anteriormente, mas é uma pessoa mestre, e eu cito ele porque primeiro foi a primeira pessoa que eu estudei luz com ele, né? Mas não só por isso, porque ainda bem que foi ele a primeira pessoa, ele é uma pessoa extremamente generosa, é um cabeçudo da luz, muito inteligente, ele é engenheiro, é elétrico, e, enfim, ele pensa a luz nesse lugar que você trouxe anteriormente, né? De quando a luz não existe, ele cria a estrutura. Então, eu acho isso muito, muito massa, sabe? Você conseguir ter uma luz, colocar a sua luz, independente das condições técnicas. Eu consigo fazer a luz, se for o caso. Eu crio aí o mecanismo, né? Citando aqui para vocês terem a noção, ele fez um espetáculo chamado Água, onde o espetáculo, o palco era todo com água. Tinha água descendo de cima lá das varas de luz, tinha das varas de cena, né, de cenário, tinha água no meio do palco como uma piscina, tinha água em todo canto, tinha água que jorrava de todo canto. E aí tinha luz em todo canto. Ter essa essência toda, né, essa potência criadora e conseguir colocar em cena, eu acho muito grandioso e eu admiro muito o Walter Façanha, mas eu tenho muitos nomes. Eu tenho o Ciel Carvalho, porque é um parceiro. Ele, no meu início, eu tô na luz hoje, eu devo muito a ele, porque quando a gente não acredita que vai ter trabalho pra gente, que vai dar certo, tem muita gente para dizer que não vai dar certo, né? Então, eu sou muito grata ao Ciel, porque ele foi um que disse que vai dar certo. Isso no setor da luz, né? Porque a minha família são os que mais dizem, sempre. Mas o Ciel, enquanto iluminador, já atuante, foi a pessoa que segurou minha mãozinha e disse, vamos comigo. E eu tenho muitas mulheres, né? Eu tenho a Cinésia Ventura, que é iluminadora na região do Cariri. Ela é de Juazeiro e mentira, ela é do Crato e ela é técnica no Juazeiro, no BNB do Juazeiro. E ela tá lá e ela faz, Lucas, ela é técnica sozinha. Ela, tu sabe dessa área, sabe a dificuldade dessa área. Sim. Ela é técnica, tá, gente? Mas ela é técnica, iluminadora e operadora. Tô falando técnica, que é a função que ela executa profissionalmente, carteira assinadinha, aquelas coisas todas, né? E aí, ela tá lá sozinha e faz tudo só, tipo, ela pega o refletor, pega a escada, coloca na posição, pega o refletor, sobe, deixa lá, conecta. É um trabalho físico e mental, gente, que se vocês não têm a noção do que significa, sim, um dia rapidamente se passa nessa execução toda, né? Muito rapidamente. Tanto é que nunca pense que 2 horas dá para montar uma luz, porque não dá, certo? Então, ela faz tudo isso só. Ela vai, sobe, deixa o refletor, desce, liga a mesa, volta, ajusta, desliga, pega outro, tudo sozinho. Então, assim, eu acho muito incrível, porque essa função deveria, sim, ter pelo menos 2 pessoas no teatro que atuassem, né? Para uma ficar na mesa, a outra ficar posicionando, se não 3, porque tem a escada, são muitos mecanismos, né? Nós sabemos que é a escada, que é colocar o refletor, que é afinar, que é ligar na mesa, porque a mesa é lá num espaço que a gente chama cabine, né? Cabine técnica, cabine de luz, enfim. E aí, ela é potente demais, eu sou super fã. É uma pessoa, assim, que eu admiro, sigo, somos amigas hoje. E é belíssima, ela cria luz de forma linda, os espetáculos dela são impressionantes também. Tem essa coisa de se refazer, se ressignificar. Então, sou muito fã da Cinésia. Pâmela Sidraque, que é cearense, mas atua em São Paulo. Ela ilumina o show da Line, que é uma pessoa também super generosa, acessível. Enfim, eu sou muito fã das meninas, né? E aí eu tenho muitas amigas atuantes na iluminação e eu admiro todas elas. Então, vou citar todas elas aqui, que é Marusca Ribeiro, Fernanda Azuca, Zildélia Castro, Maíra Marcelino. Ai, meu Deus, até citar, porque eu sempre esqueço alguém.
Tatiana Morim, sou muito fã da Tatiana. A Tatiana Morim é atriz do grupo Bagaceira e é iluminadora e é incrível. Jéssica Teixeira, não sei se sabem, mas Jéssica Teixeira, do espetáculo Ela, é atriz e iluminadora. Ela também é criadora de luz, né? E aí tem muitas, tem Angélica Nunes, só aqui de Fortaleza, viu, gente? A Pan é a única que é de Fortaleza, mas atua em São Paulo. Todas as outras, e a Cinésia que atua lá no Cariri. Todas as outras aqui de Fortaleza. Nós somos muitas. Eu devo ter esquecido algum, então já peço desculpa. Somos muitas e somos potentes demais. Cada uma na sua área, trazendo a sua essência. Nessa fala aí que a gente está, né, falando de sujeitos, de pessoas, o que é bacana é saber que existe um arsenal de profissionais na área, que eles precisam ser trazidos à luz e que você ainda conseguiu abordar, que a gente também vai só pontuar para continuar a nossa discussão, mas que você conseguiu abordar aspectos que são não só criativos, mas de que o conhecimento técnico serve, inclusive, por uma questão de reconhecimento trabalhista, de leis trabalhistas, né? De quantidade de pessoas para que esse trabalho se dê e a importância da profissionalização dele cada vez mais, de que se entenda isso, como também da segurança envolvida, não só dos atores, do público, da própria equipe. É uma pessoa que está pensando constantemente também no aspecto de segurança, né? Quando você fala ali, precisam de 2 pessoas para estar subindo e descendo numa escada, para poder entender de eletricidade, para saber que essa eletricidade não vai influenciar no trabalho do ator, que ele não corre nenhum risco, que o público não corre nenhum risco, né? O espetáculo hoje, ele saiu da caixa preta e ele invade os espaços os mais diferenciados. Então, isso também demanda uma equipe cada vez mais conhecedora Maior, né? de tudo isso e uma equipe maior. Você falou a gente está falando quase de uma importância política dessas pessoas, mas aí agora eu te provoco no lugar do criativo mesmo, que você pode até se ater à luz, mas tem alguma obra, livro, filme, quadro, espetáculo, que você recomenda, de preferência cearense, que justamente causou esse impacto em você enquanto público? Que você foi tomada de assalto pelas emoções ou pelo pensamento que te causou? Muitas, muitas. Vou citar a última antes pandemia. Eu assisti uma última peça chamada Napoleão, que é do grupo Pavilhão da Magnólia, que é um espetáculo infantil. Eu gosto muito do Pavilhão da Magnólia, dos espetáculos, e o último que eu vi foi esse. E foi incrível, porque foi uma luz muito bonita. E aí, falando da luz, não, o espetáculo é incrível, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas, como a minha referência eu quero que seja de iluminação, né? Eu vou indicar esse espetáculo porque foi a minha última luz, a última luz que eu vi, que eu assisti enquanto público. Porque uma coisa que você fala que eu gostaria de pontuar, o quanto é importante nós sermos públicos, né? Nós sermos sempre público. Porque o olhar também é esse, como você falou naquele outro momento, né? O que é que você traz como a mais fora do fazer teatral, né? Para a sua bagagem, né? Ver espetáculos é muito importante, porque você aguça a visão, né? Você traz outros elementos que você não imagina e tal, e não para copiar, mas para enaltecer, para ver que é possível, para pensar outras possibilidades, né? Fora da sua caixinha, fora do seu quadrado, né? Ver como outras pessoas estão fazendo. Então, Napoleão, do grupo Pavilhão da Magnólia, luz do Wallace Rios. Foi uma última luz que eu vi antes da pandemia. Eu queria ressaltar, e o motivo é só esse, viu, gente? Só porque esse foi o último espetáculo e o que a luz está mais presente, assim, está mais recente, porque foi a última, né? Mas tem muita coisa boa sendo feita. O próprio Água, né, que eu citei aqui. A Tatiana tem um espetáculo que se chama Fishman, do grupo Bagaceira, de teatro, que eu acho que você assistiu, que é uma luz linda. O espetáculo é lindo, né? Eu sempre vou falar da luz, gente, mas o espetáculo, quando eu falar da luz, é porque o espetáculo todo comunicou junto. Eu nunca vou falar de uma luz em que só a luz apareceu, tá? Pelo menos não nesse quadradinho aqui que a gente tá. E aí o Fishman também, da Tatiana Morim. A luz é dela e é linda também. E livros, eu indico Haja Luz, do Marcelo Augusto. É um livro que eu comprei, está chegando, mas que eu já dei uma lida, que vale muito a pena.
Procurem autores como Tudela também, que tem um livro, que é uma Bíblia da Luz. Procurem Roberto Gil Camargo, que sempre que a gente está começando, a gente lê, né? Que fala sobre essa sensibilidade estética e é legal dar uma lida. E leiam muito, tipo, Cláudia Ben, tem vários artigos, tem dissertação defendida, tem artigos sobre iluminação. Cibele Forjais também tem trabalhos publicados, que é muito interessante. Então, deem uma olhada, quem quer ler sobre luz, tem muita coisa. E tem canais, deixa eu indicar os canais, né? No Instagram tem o @LuaMeloFranco, que é uma iluminadora de Minas Gerais, que está fazendo um projeto que é mostrar as iluminadoras do Brasil, todinho, no perfil dela. Então, vale a pena dar uma chegada, conhecer as iluminadoras. Tem o Wallace Rios e o Marcelo Augusto, que tá fazendo que tem um canal no YouTube, Da Ideia à Luz, o nome do projeto, e fala sobre justamente o processo criativo dentro do espetáculo específico para aquele iluminador, iluminadora. Então, toda semana, acho que é toda terça-feira, se eu não me engano, tem um iluminador ou iluminadora diferente falando do seu processo criativo sobre aquele, aí é um espetáculo, é bem pontual, é muito bom, gosto muito. Tem o Lighting Studio, se eu não me engano é esse o nome, me perdoem, que é da SP Escola de Teatro, que, enfim, é do Guilherme Bonfante, da Jazz, do Chico, eles estão lá promovendo, e aí são falas com iluminadores, que é o que está acontecendo aqui, iluminadores, iluminadoras, eles falando da trajetória, de como é o pensamento da luz, e aí é muito bom também, você que já é da área ou não, que quer conhecer um pouco mais dos profissionais, mas aí já é mais âmbito sudeste, mas eles estão começando a abrir para outros, inclusive o Walter foi lá dar uma fala. Que mais? Tem o do Ciel, que começou ontem. Ciel Carvalho fez um novo projeto que se chama Luz na Garagem. Olha. Muito interessante, que é vídeos explicando a operação de mesa de luz, que o povo gosta tanto e quer tanto saber. Ele abriu para todo mundo e é muito bom. O Ciel é super didático, o Ciel, enfim, vou morrer de rasgar seda pro Ciel, porque ele é uma pessoa massa e está fazendo esse projeto. Começou ontem, então ele precisa crescer muito ainda, né? O pessoal chegar nos vídeos dele. Ele fez vai ter vários. Ontem ele falou sobre PET, muito legal mesmo, para quem quer entrar ou quem já está, quer aperfeiçoar. E, humildemente, tem os meus conteúdos, né? Que, enfim, como eu falei anteriormente, a pretensão é realmente estudar, mas que eu falo um pouquinho sobre elétrica básica, ensinando, claro, eu acho que todo mundo, quando a gente vai fazer o primeiro curso de luz, a gente aprende sobre cabos, essa parte mais elétrica, bem basicamente mesmo, como eu estou passando nos vídeos, mas pelo menos eu, com o decorrer do caminhar na luz, como eu não sou técnica de nenhuma casa, né, eu não estou muito nesse lugar, o que acontece? Pelo menos comigo aconteceu. Vai se perdendo. Como não é um conhecimento que você está ali executando, você não está fazendo, ele vai ficando lá numa memória não usual, né? E aí eu senti a necessidade de treinar, de voltar a esse conhecimento, de voltar a esse lugar. E aí talvez quem quiser dar essa volta, esse retorno, ou até mesmo pensar, tem ideia de fazer uma ribalta artesanal, que foi uma ideia não minha, tá, gente, do Ciel. Eu apenas executei. E aí tem esses mecanismos também, tem algumas coisas lá bem interessantes, quem quiser dar uma chegada também. Fiquei muito à vontade, meu perfil, acho que o Lucas vai botar aqui nos comentários, se puder botar o de todo mundo, viu, Lucas? Eu agradeço. O meu é @Aline_Rodrigues-Luz. Então, quem quiser chegar também, sintam-se todos muito convidados. E o mais bacana dessa conversa toda, né, é a troca e depois as pessoas que estão assistindo irem lá e botarem a mão na massa mesmo. Eu lembro que um diretor que teve que aprender luz para poder solucionar problemas práticos, né, que foi de fazer um espetáculo que também envolvia água, envolvia ator e público perto de água. Eu estou adorando os seus vídeos, porque foi o que, naquele momento, eu precisei aprender para lidar não só com o criativo, mas com a segurança de todo mundo, né? E aí, e como é massa a gente se apoiar enquanto artista, ver cada um crescendo. Você citou, por exemplo, o Chico na SP. Ele era meu contemporâneo de faculdade, é cria do Guilherme Bonfante, lá do Teatro da Vertigem. Então, as nossas narrativas vão se enredando dentro e fora dos palcos, né? E
fiquei feliz agora que você também citou um amigo nosso, um colega nosso. E é bom, chega lá também, é muito interessante. Eles fazem toda semana. Se eu não me engano, é terça e quinta à tarde, 3 horas da tarde. E é uma matéria e fica lá, tipo, na terça-feira não rola para mim, vê depois, vai ficar lá disponível um material riquíssimo. Isso vai entrar para a história da iluminação nacional, assim, muito importante. Vira um registro, um arquivo muito bom, né? Não sei né? se eu estou esquecendo de algum, acho que não. Tomara que não, quero que não. E tem o César Pivete também, eu não vou lembrar o Instagram certo dele, mas eu acho que é @CésarPivete, que ele também está fazendo uma série de entrevistas com iluminadores no perfil dele do Instagram. Aí não tem um dia certo, quando ele vai fazer, ele divulga. Tá bem assim, os iluminadores e iluminadoras do Brasil todinho tá se articulando para sobreviver, para se fazer vistos e vistas nesse período, né? Sobrevivência, resistência, criação, conteúdo, tá impulsionando a gente de várias formas. Nesse cenário, que é um cenário quase de filme, que eu nunca imaginei que a gente viveria algo nem parecido com isso, né? O que é que isso muda na criação da artista Aline? Quando o mundo para, o que é que muda na tua dinâmica enquanto profissional da arte, profissional da cultura? Tem afetado a tua vida de que maneira, a tua criação de que maneira? Você está trabalhando em algum projeto atualmente? Você já citou para a gente, né, os vídeos que estão sendo veiculados digitalmente. Em que pé você está? Num momento que agora eu acho que foi até bacana a gente se encontrar nesse momento, porque a gente está na efervescência dos artistas se juntando por uma lei emergencial de cultura, né? Entender que essa parcela da população está agonizando. Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Também essa coisa da quarentena atinge todo mundo de uma forma diferente, né? Então, às vezes, eu sinto que eu já tive várias nuances. Eu já paralisei de não conseguir produzir nada, querer nada. Eu já me motivei muito a fazer muita coisa. Então, eu estou muito nessa oscilação e eu acho que agora, nessa pandemia, a gente tem que respeitar muito o nosso tempo. Eu acho que o principal desse momento é a gente entender que é um momento que é uma pausa mesmo, né? Eu não acho que é uma coisa, um castigo, nem nada, mas eu acho que é um momento que aconteceu, a gente não estava prevendo, eu estava prevendo 0%, porque eu estava, inclusive, numa frequência, num ritmo muito bom no meu trabalho, sabe? Eu estava fazendo uma residência técnica no Teatro José de Alencar, estava com a viagem marcada para o Rio de Janeiro com o espetáculo, estava com 2 espetáculos na agulha para estrear. Então, assim, eu estava numa efervescência, eu estava muito feliz, eu estava, tá tudo acontecendo, e aí, pá. Então, assim, eu acho que esse pá tem que ser muito respeitado. Ele não chega igual para todo mundo. Tem muita gente que não está bem mesmo, psicologicamente falando e financeiramente falando, nesse lugar. Então, é bom a gente sempre refletir, né? Que eu não posso também trazer aqui uma ideia de, para mim tá tudo bem, eu estou produzindo bem muito, porque não é aí. A gente tem dia que para mesmo, que eu não consigo nem pegar um livro. Mas eu estou tentando em outro caminho, paralelo a esse, de trabalhar comigo mesma, de me entender, de respeitar esse meu tempo, tentar fortalecer também a minha cabeça, o meu conhecimento, reforçar. Então, eu tento muito me aproximar dos meus, então, dos conteúdos que estão sendo colocados. Essa ideia dos meus vídeos, ela veio antes da pandemia, né? A principal motivação, na realidade, foi porque eu fiz uma seleção para um teatro, para ser técnica da casa e não passei. E aí eu fiquei, gente, por que eu não passei, bicho? Passado, assim, aquela coisa, né, de quando você não é aprovado numa coisa, você fica, né? E aí eu fiquei, gente, por que será? Vamos deixar nas entrelinhas, né? E aí eu disse, cara, não, eu vou, peraí. E aí, no dia desse teste, eu não consegui, olha aí, né, revelações. Eu não consegui fazer, tinha 2 cabos para fazer o paralelo, que eu considero mais difícil, e o série, que é muito fácil. Só que eu nunca mais tinha feito cabo série, pego na vida, e eu não consegui fazer nesse dia dessa seleção. E aí eu fiquei com isso. Gente, será que eu não passei? Eu não fiz o diabo desse cabo? Será que foi isso, assim? E aí, tipo, como é cruel, né, o mercado também. Tipo, Sim. Você pautar enfim, não vamos chegar nesse viés, né? Mas pautar alguém por não executar uma função específica? Será que aquele alguém não poderia entrar no mercado e aprender, né? E aí eu fiquei muito nessa reverberação, isso antes da pandemia, viu, gente? Reverberação e tal, e não pode, tá errado, será que é isso, será que é aquilo?
Será? E aí fui estudar. Disse assim, quer saber? Vou fazer o diabo desse cabo. Eu sei fazer esse cabo, não é possível. E aí fui atrás na internet de saber como é que fazia o cabo. Não tinha encanto nenhum. Acredita? Não tinha Olha, sério, o cabo em sério. Tinha uns outros e tal, mas alguns não tinha nem o sério nem o paralelo. E aí eu fiquei, cara, eu não acredito, mas eu vou fazer. Aí fui, fiz um curso de eletricidade básica há muito tempo. E aí eu disse, não, eu sei fazer um three-way, um four-way aqui em casa. Não é possível que eu não sei fazer um cabo em série. E aí eu fui pedir amigos, gente, me diz aí a técnica, a teoria. Aí me disseram, e aí eu disse, pô, eu vou fazer um vídeo, isso antes da pandemia, eu vou fazer um vídeo para mostrar às meninas, às mulheres, que tiverem que passar por isso e elas vão esfregar na cara. Porque isso aqui não é uma coisa irritante e a gente aprende em 10 segundos, em 10 minutos. Então, assim, a ideia era fazer um vídeo para mulheres, curto, para mostrar que é algo que se aprende. Eu acho que meu primeiro vídeo tem 4 minutos e pouco. Em 4 minutos e pouco. E aí, foi isso, assim. Só que eu não consegui fazer, porque, como eu lhe disse, um monte de coisa acontecendo, efervescências, tudo dando muito certo. E aí, pandemia. Quando teve pandemia, eu disse, cara, quer saber? Eu vou fazer aqueles vídeos. Não vou fazer nada. Tô com tempo, acho que eu tô com tempo. E aí, foi quando começou esse caminho aí dos vídeos. A real história foi essa. E fora isso, tenho 2 luzes ainda, né? Eu já tinha, antes da pandemia, já íamos estrear. E aí eu tive mais tempo para revisitar essa luz, então eu estou começando a colocar outras coisas nessa criação. Chamei 2 amigas para somar aí uma das luzes. E aí, enfim, estou fazendo esse lugar do pensamento de luz, né? Então, estou trabalhando home office. E aí tem as reuniões do grupo. E estou num projeto com algumas pessoas, que ele ainda é segredinho. Que aí eu entrei desde a escrita do projeto. Foi muito legal, assim. A gente entrou lá no comecinho. Eu entrei, e assim, uma das coisas potentes desse projeto é que a ideia era eu entrar enquanto iluminadora no início, para que essa luz começasse a ganhar corpo nesse início. Então, a gente se reúne toda semana 2 vezes, olha aí. olha. E a gente estuda. Eu estou no processo de pesquisa. Assim como as atrizes, é um trabalho todo feito por mulheres. E assim como as atrizes, eu estou no processo de pesquisa do trabalho. E está sendo muito legal. Não sei como é que vai se dar essa luz ainda. Aguardem. Acho que vai ser muito importante esse trabalho para mim. Já prevejo. E é isso, assim, de produção na quarentena. Tem esse espetáculo, tem as minhas 2 luzes que eu já tinha e estou aprimorando o pensamento. E tem os meus vídeos. Eu acho que é isso. E tem eu consumir iluminação, conteúdo de iluminação na internet. Tá E vou já irradiando essa menina. ler todinho. Vai o quê? Vai já chegar meu livro, Haja Luz, para eu ler todinho. Então, o que é que você, a partir dessa sua experiência, o que é que você diria como conselho ou como motivação para os seus próprios colegas de trabalho aqui no estado? Né? O que é que tem funcionado para você que você pode dizer para eles nesse momento? Para todos, e se possível, fiquem em casa, né? Eu acho que cada vez mais a gente fica nesse lugar de achar que está tudo bem, que já passou, e eu vejo muita gente. Eu tenho irmãos e parentes próximos, a minha cunhada, meu irmão, minhas 2 cunhadas e meu irmão são da área da saúde, e sempre me passam mensagens muito preocupados com a situação. Então, ela não está perto de acabar, então vamos ficar em casa. Eu sei que é difícil. Se puder, usa aplicativo para não ter que sair de casa para nada, nem para fazer compra. Se não puder, o máximo assim, o mínimo possível de sair, né? Então, a minha primeira questão é essa. Fique em casa, né? E aí, ficando em casa, tente se ocupar da maneira como você consegue, respeitando o seu tempo, né? Eu acho que é muito ruim também forçar as pessoas a entrarem num fluxo criativo, ou então a entrarem nessa coisa, a rede social é muito cruel às vezes, que quando você não está lá, você não existe. E eu acho que não é assim, nós existimos fora dela. Então, se é o momento de você dar essa pausa, respeite também esse tempo. Eu mesmo dei uma pausa uma semana, porque eu não estava aguentando. Já visto esse amigo aqui analógico seu, hein? Que gosta de esse ligar rapaz e falar. Que vos fala. Esse rapaz que vos fala é uma pessoa que nem é tanto das redes. Então, assim, é respeitar esse tempo, pensar que a rede social é muito cruel, sempre, você não pode errar nada, né? Ou você entra na cartilha, na cartilha sempre do que as pessoas esperam de você, ou tchau. Então, tentem não se contaminar, né? Um vídeo que eu ouvi muito, que mexeu muito comigo, foi um vídeo da Zélia Duncan, que ela falava, vamos pensar nas cadeiras cheias e não nas vazias, né?
Sempre vai ter cadeira vazia, gente. Sempre vai ter alguém que não vai dizer assim, essa doidinha aí, que não vai gostar, não vai se identificar, enfim. Mas sempre vai ter também alguém que vai estar ocupando aquela cadeira. Então, foca naquela galera, né? Para você, principalmente nesse momento, né? Vamos esquecer os números e vamos fazer aquilo que está nos fazendo bem. Enquanto estiver fazendo bem, faz, né? Sem cobrança também. Se tiver que parar, dá uma pausa, respira, faz meditação, se for de meditação. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente se mexer, seja como, né? Não tá parado, se mexer, às vezes psicologicamente, às vezes fisicamente, a maneira como conseguir. E se aproximar dos seus, né? Eu acho que tem muita gente se isolando e se isolando socialmente também, né? E aí estão mal, estão caindo e não estão buscando ajuda. Então, busque ajuda, busque pessoas que você confie, fale suas dores. Esse é o momento, né? Se você tem um psicólogo, marque uma consulta virtual com ele. Se não tiver, vá lá falar com ele, porque é questão de urgência, né? Você é urgente. Então, acho que é isso, é se cuidar. Eu acho que a gente tem que se cuidar, porque quando voltar vai ser caótico essa volta. Eu não penso que vai ser tranquila. Então, a gente tem que estar muito tranquilos para que o caótico não nos contamine, sabe? E no mais, eu tenho muito prazer, eu tenho muita honra de ser da categoria de artes, de lutar pela minha categoria, de ter ao meu lado pessoas que eu entendo que são humanas, né? Que pensam na igualdade, que não estão sendo egoístas, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas respeitando a quarentena e respeitando os seus, né? Preocupados não em porque eu não quero adoecer, eu não quero adoecer e passar para alguém, o que é mais importante. Então, eu tenho muito orgulho e, enfim, como você falou da votação, vamos se atentar nessa questão, a cultura precisa muito. Nós temos uma rede de apoio aos artistas aqui em Fortaleza. Se quando vocês virem esse vídeo, ainda estivermos na pandemia e você puder passar, dar esse apoio, às vezes você tem pouco, mas você pode doar, então doe. Ou se você está precisando, entre em contato com a galera. O nome da rede é @unidos_venceremos_CE. E eles estão fazendo esse movimento para se ajudar, já que às vezes a gente tem dificuldade, né? A gente tá aí, às vezes tem um edital que é emergencial, que demora que é emergencial, né? Eu preciso desse dinheiro para ontem, enfim. Mas é isso. Então, às vezes a gente precisa tá perto. Eu acho que o maior conselho é estar perto, mesmo estando longe. Saber como é que tá, se você tem um amigo que há muito não fala, que não tá aparecendo nas redes. Pode ser só porque ele quer estar ausente, mas pergunta a ele, tá tudo bem? Quer conversar? Liga, né? Não necessariamente pelo WhatsApp, enfim. E é isso. E eu estou aqui também para os meus, ou para não os meus, alguém que queira, tenha se identificado, queira trocar uma ideia. Sou totalmente aberta, não me acho superior a ninguém. Acho que a gente está aqui para somar. Pode chegar, a gente conversa e vai ser massa. Massa, Aline. E como pergunta final, aí sim, para quem está começando, quem está se encantando com esse teu discurso, quem está descobrindo agora o universo da luz, que conselho você deixa? Vai nessa, é muito bom. Eu sou apaixonada por luz, então se você se identificar minimamente, vale a pena. Vale a pena porque é um universo maravilhoso, é um universo cheio de possibilidades, você não está em um único setor. Eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir esse espaço, sabe? Principalmente se você é mulher. Principalmente se você é mulher. Se você for mulher ou homem negro, principalmente mulher negra nesse setor, a gente tem pouquíssimas, ou nem pouquíssimas, a gente tem pouca visibilidade para a galera, sabe? E a gente precisa abrir mais esse lugar. Homens gays, né? É uma coisa que a gente não vê com frequência, que tem que ter visibilidade, e mulheres e homens trans, né? A gente tem que entender que essa área não é uma área masculina. Vamos quebrar. A primeira coisa que eu digo para quem vai começar primeiro, se você é homem cis, hétero, quebre o seu pensamento. Vamos entender essa área a partir de agora como uma área de todos, e não uma área onde, quando eu penso em iluminação, eu penso no homem forte, ágil, hétero. Não, vamos pensar que é uma área que todos podem ocupar e cada vez mais sejam bem-vindos a esse lugar. Porque eu acho que quanto mais pessoas de diferentes lugares, de diferentes pensamentos entrarem na luz, mais diferentes serão essas luzes, né? A gente muda o pensamento.
Claro que uma pessoa que tem a sua bagagem vai comunicar diferente, então eu não tenho lugar de fala para falar por ninguém, mas eu posso abrir um espaço para aquela pessoa falar. Então, vamos começar a entender esse lugar da iluminação como um lugar de todos. Não é só meu, mulher, que estou aqui falando, mas é também meu, é também você que esteja aí, independente de quem você é, querendo entrar. E aí, querendo entrar, decidindo, entre. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que se você quer entrar é porque você se identificou, né? A gente é uma área que tem que ter muito amor, é que nem o teatro. Você entra porque você ama, né? Muitas vezes, algumas vezes não. Às vezes a gente entra por necessidade, principalmente a galera que entra, né, sendo carregador das bandas, né? Então, tem outras formas de entrar na iluminação. Mas, quando você entra, principalmente nesse viés, vindo do teatro, vindo da arte, né? Você vem com essa paixão muito mais quentinha ali. Então, se foi essa fisgada, vem. E se não, se for só curiosidade, eu lhe aconselho a pesquisar mais, buscar se você vai se identificar, porque é um setor possível de você trabalhar. Primeira coisa da entrevista. Você ama o que você faz, isso vai trazer uma qualidade ao teu trabalho, um prazer ao fazer aquela função, mas você não vive de amor, né? Então, é também uma função, é também um trabalho que deve ser remunerado, não deve ser questionado o valor da pessoa que está dando, né, a sua criatividade, sua função ali. E aí é isso. E dúvidas, sugestões, entre em contato não só comigo, com vários iluminadores. Eu sempre vejo que é uma categoria muito aberta. Isso é uma coisa boa, que quando você vai entrar numa categoria. Tem muita categoria que eu sinto muito panelinha. E eu sinto essa, claro que com os seus defeitos também, uma categoria mais aberta, mais porosa, com a possibilidade de diálogo. Então, acho que já é um ponto positivo. Maravilha, minha amiga. Muito obrigado por esse espaço nosso de conversa. Eu tenho bastante fé e crença de que essa nossa conversa, sim, vai abrir o prisma desse público que vai assistir, porque, como você falou, quando você está no terceiro ano, tendo que decidir quem você é para o resto da vida, tem uma infinidade de carreiras que a gente nem vislumbra, nem sabe. E conversas, diálogos como esse, acho que já cumprem o papel de ver a sua entrega para o que você faz e de possibilitar que outras pessoas se inspirem pelo que você faz. Então, ademais desse nosso encontro, que custou acontecer, mas aconteceu e bem, também aqui tirar meu chapéu para a profissional que você tem se tornado. Obrigada. Muito obrigada, amigo. Eu queria agradecer, já que estamos encerrando, né, seguindo para o fim, agradecer o convite, a amizade, o carinho, a atenção, né, de você ter, dentre tantos nomes, né, me escolhido para estar aqui, é uma porta muito, muito importante, né, o que você está fazendo também, trazendo voz a vários profissionais, né, colocando sob luz, né, essas pessoas. Então, te parabenizar também por essa iniciativa, agradecer demais. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Não estou aqui detentora de nenhuma verdade, trago a minha verdade. E é isso, sigamos nos fortalecendo. É muito importante que todos os setores artísticos se fortaleçam, se unam, não só nesse período, mas pós-pandemia também. Vamos precisar muito de apoio pós-pandemia, né? A gente vai precisar estar muito junto, todo mundo entendendo que todo mundo vai estar necessitando estar trabalhando, então pensar também nos técnicos, nas técnicas que estavam parados, que vão precisar desse lugar. Então, lembrar de nós pós-pandemia também, lembrar de todos, né? De todos nesse lugar, depois que acabar. Obrigado. Gente, esse foi mais um O Cearense é Assim. Espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Vou deixar aqui também os meios da Aline para que vocês acompanhem, sigam e curtam e compartilhem muito o trabalho dela. E que dessa conversa, a mais divertida que eu tive até agora com relação a metáforas com a luz, que a gente seja luz para o mundo em momentos tão sombrios que a gente tem vivido.